palavra deste domingo, 10º do tempo comum, nos propõe a meditação sobre o Evangelho de Mateus, no capítulo 9, de 9 a 13. Lemos a palavra. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhes: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntavam aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Colocamos aqui logo algumas perguntas. A primeira, que vem espontânea, escutando esta palavra: se eu sou tão pobre, tão fraco, tão pecador, será que posso seguir Jesus? Será que Ele pode chamar-me mesmo assim, mesmo sem melhorar? Uma segunda pergunta: na igreja, não deveríamos ser melhores, mais santos? Pode ter lugar também para os pecadores? E uma terceira pergunta: não poderia o Senhor chamar alguém melhor? Não, realmente não é esta a intenção de Jesus. Por quê? Porque Ele não nos chama pelos nossos méritos, por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Ele faz em nós. Essa transformação é realmente o testemunho mais forte da obra do Senhor, é aquilo que nos torna realmente testemunhas da sua força, da sua graça, da sua misericórdia. Em outras palavras, sermos apóstolos cristãos, sermos discípulos de Jesus, significa testemunhar com a nossa vida que houve uma transformação, que pessoas fracas, pecadoras, pessoas sem capacidade de amar foram transformadas pelo Espírito Santo, que é o próprio amor derramado em seus corações. Interessante que no trecho anterior a este do chamado de Mateus, nós lemos a história do paralítico perdoado, que ele se levanta e volta para casa. Ele era primeiramente pecador. Jesus perdoa seus pecados e depois o cura da sua paralisia. E aqui Mateus, um pecador perdoado, novamente se levanta, encontra a sua casa e caminha seguindo Jesus. É interessante que no chamado dos primeiros discípulos, eles perguntam: "Mestre, onde habita?" E aqui, este discípulo predileto, porque pecador, caminha seguindo Jesus, como seu único mestre. Não é o pecado, então, que nos afasta do Senhor, mas é a falta de confiança na sua misericórdia. Jesus me liberta da tentação do perfeccionismo, da tentação de sentir-me justo por causa da lei. Sim, a lei é necessária porque é através da lei que descobrimos que somos doentes, que somos pecadores, e Jesus diz que veio para os doentes, não para os justos, mas para os pecadores. Através da lei, eu tenho o diagnóstico da minha enfermidade. Eu percebo o quanto estou distante daquele que é o meu chamado de ser homem, feito à imagem e semelhança de Deus, filho do Pai, herdeiro da graça. Mas a cura não vem pela lei. A cura é Jesus. E aqui entendemos o milagre do perdão, pois, como dizem os padres, o perdão, a minha conversão, é um milagre maior do que a ressurreição dos mortos. E agora vamos examinar alguns pontos deste Evangelho e desta palavra tão rica, mesmo que breve, que em poucas linhas nos dá realmente o sentido da minha vida cristã, do meu chamado como discípulo do único Mestre, o Mestre da misericórdia, o Mestre que nos ensina e nos lembra aquilo que disse o profeta Oseias na primeira leitura, no capítulo 6. Ele quer misericórdia e não sacrifício. Ele veio para trazer-nos misericórdia, inclusive
pelo seu próprio sacrifício, não pelo sacrifício nosso, não pelo nosso esforço. Acolher a graça, acolher o sangue di Cristo che continuamente mi lava di todo o meu pecado, di toda a minha iniquidade. Colocar-me debaixo da cachoeira deste sangue santificador, desta água que sai do seu lado aberto, é o caminho da minha restauração, que não acontece uma vez para todas, mas que a cada momento eu posso experimentar, renovando a minha confiança na misericórdia do Senhor e acolhendo o preço do seu sacrifício, que é a minha santificação. No Evangelho nós temos 3 pontos, 3 momentos, que são maravilhosos, bem sintéticos, mas tão ricos de conteúdo espiritual que mereceriam a nossa meditação constante ao longo da vida. Primeiramente, o chamado de Levi, Mateus. Um único versículo, Mateus 9:9. E neste versículo Jesus vê Mateus e Jesus disse, segue-me. Interessante que são os mesmos termos da criação. Jesus viu que tudo era bom. E depois Deus disse, crescei, multiplicai-vos. O Senhor continuamente, pelo seu olhar e pela sua palavra, nos chama, nos abençoa, nos torna extremamente fecundos. Jesus vê Mateus. É maravilhoso porque Jesus continuamente volge o olhar para cada um de nós. Ele não retrai o seu olhar dos pecadores, daquilo que é sujo, daquilo que é indigno do seu amor. Pelo contrário, o seu olhar é atraído pela nossa fraqueza, pela nossa enfermidade. E ele sabe ir além. Ele não vê o pecador, ele vê Mateus. Mateus significa, em hebraico, dom de Deus. Quando o Senhor nos olha, ele não vê a nossa incapacidade de amar, ele vê o Filho amar. Ele não olha para o nosso pecado, mas ele olha pelo mal que o pecado gera em nós. Ele olha para a nossa enfermidade e deseja a nossa cura, a nossa salvação, pois ele veio para curar aqueles que estão enfermos, para salvar aqueles que estão perdidos. Sobre cada um de nós, o Senhor dirige o seu olhar. Aquele mesmo olhar que encontrou os olhos de Pedro depois que ele tinha renegado o Messias e que levou Pedro a chorar amargamente. Ele continuamente desperta a parte melhor de nós mesmos e diz, segue-me. Esta palavra expressa a força do êxodo, o chamado para sair da nossa escravidão para a terra prometida, sair do túmulo da nossa morte para uma vida de ressuscitados em Cristo, onde Cristo possa viver realmente em nós. E aqui podemos perceber um segredo da nossa vida espiritual, porque realmente a nossa perfeição não consiste em esperar de sermos santos para seguir Cristo, mas é caminhando atrás de Cristo que somos santificados. É o caminhar que nos perfecciona. Somos pessoas em contínuo crescimento espiritual. Não temos que olhar para o passado, mas para a meta que nos é proposta, como diz Paulo. E é belíssimo porque na segunda leitura desse domingo, o Senhor nos fala de Abraão, este homem que caminhou pela fé, apesar da sua velhice, apesar das suas fraquezas, apesar que em vários momentos não se deixou conduzir pela palavra, mas se deixou conduzir pelos seus medos, pela corrupção dos seus interesses pessoais, ele não parou. Ele caminhou como Davi, como Pedro. Não podemos parar perante os nossos pecados. Segredo da perfeição é caminhar sem esperar de sermos perfeitos. Pelo contrário, o caminho é a salvação. Belíssimo. O segundo ponto deste trecho é que alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos. Interessante porque não perguntam para Jesus, perguntam para os discípulos. Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Este é o ponto que realmente nós temos que perceber. De fato, no Evangelho veremos frequentemente Jesus sentado à mesa com os pecadores. Agora, para um judeu, para um hebreu, sentar à mesa e comer junto
com os pecadores significa partilhar da vida dos pecadores, é algo que contamina. Assim como o filho pródigo que comia o alimento dos porcos, ele tinha se tornado porco com os porcos. Jesus não tem medo de carregar nossas enfermidades, de sujar-se, de contaminar-se com a nossa impureza. E aqui a pergunta interessante é uma pergunta dirigida aos discípulos, porque é a pergunta que nós, como discípulos, normalmente nos colocamos: será que os pecadores podem sentar à mesa de Cristo? A igreja não é uma seita de perfeitos. Jesus é o médico, e como médico vai à pessoa que está mais gravemente enferma e dá uma atenção particular àquele que mais precisa. Nós, como igreja, temos que fugir desta tentação de tornarmos esta seita em que não haja lugar e não conseguiram, de repente, livrar-se ainda das suas imperfeições, dos seus pecados, de suas iniquidades. Jesus nos chama, chama todos para a festa, chama todos para a mesa, para o banquete do reino. Como diz Papa Francisco, a Eucaristia não é um prêmio para os bons, mas é força, é remédio para aqueles que são fracos, desde que queiram seguir Jesus, desde que busquem e acolham a sua misericórdia. E aqui o terceiro aspecto deste trecho: quem responde não são os discípulos. A pergunta é feita para os discípulos, mas a resposta vem de Jesus. Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam do médico, mas sim os doentes. E aqui nós temos um critério de discernimento. Perante a vida, perante os questionamentos da nossa vida, temos que perguntar-nos sempre: o que Jesus diria no meu lugar? O que Jesus faria no meu lugar? Como Jesus iria se comportar nessa circunstância? Sim, Jesus responde e mostra-se como um terapeuta da misericórdia. Cristo é médico das almas. Ele não veio para os santos, mas para os pecadores. E é interessante que ele senta à mesa com os pecadores. Quer dizer, enquanto o Evangelho nos diz que Mateus é curado, acolhe o perdão do Senhor, se levanta e o segue como discípulo e como apóstolo, os outros permanecem sentados e Jesus fica com eles na mesa. Isso nos expressa um mistério e um segredo maravilhoso da vida espiritual. Tem curas que acontecem instantaneamente, mas tem às vezes curas que duram a vida inteira. Pois a cura é estar com Jesus, é caminhar com Jesus. A cura é Jesus. E não esqueçamos que Jesus, no Evangelho de Mateus, é apresentado como Emmanuel, aquele que está conosco. Estar com Ele, viver com Ele, caminhar com Ele. Santo é aquele que não desanima na vida espiritual, que confia no Senhor, que permanece com o Senhor, permanecer no seu amor. Santo, na verdade, é aquele que se reconhece pecador. Não é por acaso que Padre Pio, às vezes quase entre lágrimas, perguntava para os seus discípulos, para os freis, para os seus amigos: será que Deus terá compaixão, terá pena, terá misericórdia de um pecador como eu? É belíssimo poder sentir que a cada momento somos totalmente dependentes da misericórdia do Senhor. Quero terminar com uma anedota da vida de San Filippo Neri, e se conta na sua história que uma vez foi curado improvisamente de uma doença grave. Vários amigos então disseram: olha, esta cura significa que Deus tem um grande projeto na tua vida, você é chamado a grandes coisas. E Filipe respondeu com toda humildade: sim, o projeto de Deus é que se Ele não colocar uma mão sobre a minha cabeça, vou cair e me torno pior do que um turco. Na época significava um muçulmano, uma pessoa que realmente se afasta e se torna inimigo da fé cristã. Não podemos realmente esquecer que a santidade vem da nossa confiança. E quantas vezes, perante as graças que Deus opera na nossa vida, eu sempre digo: sim, tudo isso é Deus que faz. E perante as desgraças, as imperfeições, os erros, as falhas, eu tenho certeza, é a minha miséria. Simplesmente assim. Tudo o que é bom vem do Pai. E tudo o que é de ruim nós experimentamos
é consequência da nossa incapacidade de amar e, por isso, recomeçar a cada momento na confiança em sua misericórdia. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te dê um domingo repleto de alegria e de paz. Um bom domingo para todos.